UM/IID, do Laboratório para a Rádio, a investigação na Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UM/IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Esta semana com Fernanda Cássio, docente, investigadora e diretora adjunta do Departamento de Biologia da Universidade do Minho. O deserto está tomando conta do planeta. A água doce, bebível, potável está acabando. Poluição, devastação, queimadas, desequilíbrio mental, desequilíbrio do meio ambiente. Segundo as previsões dos cientistas, de padres, de pastores e budistas, de ciganos, pais de santos, Hare Krishnas, o tempo vai secar e o sol vai carcomer, e água pra beber não vai ter, água pra lavar não vai dar, água pra benzer e água pra nadar. Nada, nada. Água pra beber, não vai ter, água pra lavar, não vai dar, água pra benzer e água pra nadar. Nada, 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 nada. I love, love, no, no, I love, no. I love you, do you know, do you know? O seco deserto está tomando conta do planeta. A água doce, bebível, potável está acabando. Poluição, devastação, queimadas, desequilíbrio mental, desequilíbrio do meio ambiente. Segundo as previsões dos cientistas, De padres, de pastores e budistas, de ciganos, pais de santos, Hare Krishnas, o tempo vai secar e o sol vai carcomer, e água pra beber, não vai ter, água pra lavar, não vai dar, água pra benzer e água pra nadar. Nada, nada. Água pra beber, não vai ter, água pra lavar, não vai dar, água pra encher e água pra nadar. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais um UM/IID. Hoje com a professora Fernanda Cássio, é diretora adjunta do Departamento de Biologia da Universidade do Minho. Trata-se de uma unidade orgânica da Escola de Ciências. É uma área com muita investigação, com muito ainda por fazer, mas que já tem feito muito também. No fundo, que balanço é que faz de mais de 3 décadas deste departamento?
Ora bem, boa noite a todos os ouvintes, boa noite para si, Elsa. Pois o Departamento de Biologia já tem mais de 30 anos de atividade, iniciou-se principalmente e numa primeira fase com licenciaturas, nomeadamente uma licenciatura em Biologia e Geologia. Entretanto, ampliou a sua oferta de ensino, nomeadamente em Biologia Aplicada e Ciências do Ambiente, e atualmente tem também uma belíssima oferta de pós-graduação, nomeadamente o mestrado de Genética Molecular, que tem mais de 30 anos, o mestrado de Ecologia e também o mestrado na área da Biologia Vegetal. Nós temos bastantes alunos de pós-graduação, quer de mestrado, em consequência destas atividades de ensino, mas também de doutoramento e de pós-doutoramento. O departamento conta com um corpo docente de cerca de 30 e tal membros, manifestamente insuficiente para o número de alunos que tem, uma vez que ele tem mais de 500 alunos a entrarem todos os anos nas suas licenciaturas e programas de pós-graduação. Neste momento, o departamento, para além das suas instalações de investigação laboratoriais e de ensino, tem perspectivas muito interessantes com o recentemente criado Instituto para a Biosustentabilidade, que está sediado no campus de Gualtar. É uma iniciativa da reitoria e, portanto, foi uma das bandeiras do Sr. Reitor para este seu segundo mandato. O edifício está praticamente pronto, consta de 4 andares, está praticamente em fase de equipamento. Muito equipamento já foi adquirido, outro será brevemente adquirido, tomando partido de alguns programas Norte 2020 que estão neste momento abertos. Gostaria muito de salientar laboratórios específicos para a área da ecologia que vão realmente trazer um avanço a nível da investigação na área da ecologia, nomeadamente a ecologia de rios. Recordo que é uma área muito necessitada no nosso país, nomeadamente nesta zona norte, onde as nossas bacias hidrográficas têm sofrido pressões fortíssimas, quer por parte da indústria, da agricultura, e que nós temos qualidades de água muito más, é razoável, algumas com qualidade boa, e isso tem feito com que nós estejamos a pagar multas na Comunidade Europeia por não conseguirmos cumprir os objetivos traçados para 2015. Ora, eu acho que o Departamento de Biologia da Universidade do Minho tem um papel fundamental aqui. Isso, para além de permitir criar um ambiente com uma qualidade mais elevada, vai gerar emprego, que hoje em dia é fundamental para evitar que nós estejamos a formar muitos jovens, a gastar muito dinheiro aos contribuintes portugueses, e o caminho deles tem sido colocá-los fora do país. Ora bem, esta situação vai inverter-se com toda a certeza num breve, curto prazo. O Departamento de Biologia está empenhadíssimo em fazer cursos técnicos e científicos para melhor direcionar o conhecimento dos nossos jovens. Obviamente eles têm as suas licenciaturas e os seus mestrados, conhecimentos genéricos, mas é preciso depois criar as competências técnicas e científicas que nós temos toda a capacidade de o fazer. Não temos uma rede de conhecimentos internacional que nos permite organizar esses cursos e facilitar toda esta transferência do conhecimento e da tecnologia para a sociedade. O Instituto, eu gostaria muito de falar de um laboratório que realmente esteve na gênese do Instituto, que é um laboratório que nós chamamos de biodiversidade e alterações globais. Parecem chavões, são coisas que se fala todos os dias, mas são coisas realmente muito importantes. Todos nós nos confrontamos diariamente com questões de perda de biodiversidade, proteção de determinadas espécies. Estou a pensar no lince da malcata. Essa espécie, como é um animal lindo, toda a gente é sensível à sua introdução. Mas não nos podemos esquecer que todas as espécies têm um papel nos ecossistemas e nós não podemos descurar o seu papel, embora possamos não as achar tão interessantes, nem tão lindas, mas elas terão que sobreviver e nós teremos que criar condições ambientais para isso. Ora bem, esse instituto contém, num primeiro andar, dedicado todo à ecologia, um laboratório de 100 metros quadrados, onde vão ser instalados 24 canais artificiais que simulam rios. Nesses canais nós vamos poder manipular azoto, ou seja, nutrientes, que normalmente são adicionados como fertilizantes,
e ver o seu impacto nas comunidades biológicas. Vamos poder promover a alteração da temperatura da água. Podemos alterar os fluxos dos canais, da água nos canais. Podemos interromper os fluxos, portanto, para simular as secas, as inundações, que é fundamental para percebermos qual o efeito dessas pressões nas comunidades biológicas. Claro que os rios, e em zonas mediterrâneas, estão sujeitos, muitas vezes, a períodos de seca. E isso em nada compromete as comunidades biológicas. Mas isso é em comunidades adaptadas, não em comunidades que não estão adaptadas a esses eventos, digamos assim, e que têm que surgir. Não sei se me estou a explicar. Para além disso, teremos nesse mesmo laboratório, que ele tem 100 metros quadrados, como eu disse, portanto é amplo, 64 aquários e ainda um canal grande com 8 metros, 50 centímetros de largura, onde nós vamos simular colonizações pelos organismos. E porquê que isso é importante? Porque há muitos estudos feitos, sobretudo nos Estados Unidos, na Alemanha, em França, em Itália, em que a qualidade ecológica dos rios não é conseguida, apesar da qualidade da água ser boa, de se criarem habitats. E nós não sabemos ainda muito bem porquê. Ora bem, o que é que nós vamos poder simular nesse Rio Grande? Vamos poder simular a colonização. Como é que essa colonização acontece? Nós podemos trazer comunidades dos rios da nossa região e tentar ver como é que elas se estabelecem no tempo e no espaço. E, portanto, isso vai nos ajudar em todos os processos de mitigação das alterações que hoje em dia acontecem nos nossos rios. Por outro lado, os canais e os aquários vão nos permitir ainda estudar o efeito tóxicos. Nós temos vários projetos, nomeadamente, por exemplo, o NanoEcotox, o FireTox, que são projetos que visam estudar o efeito de tóxicos nas comunidades biológicas e nos processos que elas conduzem nos ecossistemas. O FireTox, como o nome indica, pretende estudar o impacto de fogos, nomeadamente os metais e os PAHs, que normalmente vêm, digamos, associados às enxurradas após fogos, não é? Que lavam, digamos assim, os terrenos e conduzem tudo para os rios. No NanoEcotox, que já é um projeto que teve início em 2010, neste momento finalizou, durou 3 anos, enfim, uns 3 anos assim contados de uma maneira estranha, que teve como objetivo avaliar o efeito de nanopartículas metálicas, nomeadamente cobre e prata, em comunidades biológicas. Porquê é que isso é importante? Porque cada vez mais os nanomateriais estão a ser aplicados nos produtos do dia a dia. Nós temos, sei lá, nos cremes, por exemplo, temos nas nossas meias íons metálicos de prata, nomeadamente, que atuam como agentes antimicrobianos para evitar cheiros, etc. Nas nossas roupas, muitos materiais inteligentes são construídos com a incorporação de nanomateriais. Nós, inclusivamente, temos na nossa região centros de investigação que produzem nanomateriais, e que era importante que esses materiais fossem testados a sua potencial toxicidade para os sistemas aquáticos, porque é onde acabam sempre. Não é? Nós estamos a pensar numa máquina de lavar, para onde vai parar, depois aquela água vai às estações de tratamento. As estações de tratamento são fantásticas, agora estão muito bem pensadas em Portugal, muito bem controladas, mas não estão preparadas para tomar conta, digamos assim, de nanomateriais, que têm dimensões muito pequeninas, nem de fármacos. E, portanto, quer em termos de nanomateriais, quer em termos de fármacos, nós pretendemos utilizar essa infraestrutura para testar as suas potenciais toxicidades. Toda a gente sabe que os problemas que causam, por exemplo, os compostos, as hormonas, nos peixes que mudam de sexo, causam anomalias em embriões, etc. E, portanto, nós temos que ter cuidado, porque essas populações começam a ficar fragilizadas e brevemente desaparecem dos ecossistemas. E não sei se me Sim. No fundo, esta ligação com os rios, falando agora destes aquários e destes canais, em nada vai substituir o trabalho no próprio terreno. Não, de forma nenhuma. Portanto, tem que haver sempre uma validação in situ. E nessa perspectiva também é muito importante nós começarmos a colaborar estreitamente com as estações de tratamento
de águas residuais. E porquê? E até das próprias fábricas e empresas que hoje em dia têm a obrigação de tratar os seus efluentes, porque nós Se bem podemos... que temos registro Sim, quase diário claro, de porque isso custa muito descargas. dinheiro e porque não é utilizado o conhecimento que poderá criar processos simples de tratamento. Muitas vezes basta um tanque, uma comunidade microbiológica, deixar aquilo ali meia dúzia de dias antes de lançar no ambiente ou numa rede de esgotos normais. Portanto, e é aí que a Universidade tem um papel. E é importante que as empresas nos procurem, nós também os devemos procurar, obviamente, mas elas é que sabem os problemas que têm e que ajuda precisam. E é uma questão de baterem à porta, que com certeza haverá sempre uma solução a implementar. Eu gostaria de salientar que o Instituto da Biosustentabilidade tem também como objetivo potenciar os projetos entre a biologia e a engenharia. Porque, na verdade, quando nós queremos pensar em processos mais tecnológicos, precisamos das valências da engenharia. E essa é uma das motivações do Instituto para a Biosustentabilidade. Na realidade, ele chama-se Instituto para a Inovação e Biosustentabilidade. Gostaria também de referir que, para além deste edifício que existe em Braga, existe um edifício em Azurém, no campus de Azurém, mais vocacionado para as questões da engenharia. Sim. Mas esta separação física não pretende de forma nenhuma dificultar a interação em termos da ciência e da tecnologia a gerar. Até porque estamos a falar de um trabalho de um departamento que é muito feito também em parceria quase com os municípios envolventes, a Universidade do Minho. Falou agora do campus de Azurém, também o campus de Gualtar, olhando também para duas cidades com rios. Exatamente. Duas cidades Ambos com rios muitos problemas, embora o de Braga esteja melhor. Agora. Tínhamos neste momento está, Sim. foi sujeito a uma requalificação que foi feita à margem da universidade, não vou dizer, não estou aqui que não me entendam como uma crítica, mas que teria sido interessante ter sido feita com os expertises da universidade incorporados. Aliás, neste momento há uma tese de mestrado que está a decorrer, iniciou-se agora em dia 1 de setembro, em que eu pretendo exatamente, com um estudante, por acaso está a trabalhar comigo e com a Cláudia Pascoal, o nosso grupo é liderado por ambas, em que ela vai começar por avaliar, a estudante, a qualidade ecológica da água do Rio Este, que eu sei que está razoável, pelo menos a boa, porque nós a percebemos quando lá passamos, e tentar implementar no terreno um processo muito simples, se houver concentração de nutrientes um bocadinho elevada, para retirar os nutrientes, exatamente usando micro-organismos. De uma maneira muito simples, e que essa ideia surge na sequência de anos de investigação que nós temos feito em ecologia de rios. Muita investigação feita no Rio Este. Também, mas não só. Na Bacia do Ave, na Bacia do Cávado, houve vários doutoramentos realizados nesses locais. Estamos a falar de um trabalho que é feito em equipa, muitas vezes, Sim, durante é sempre em equipa, não existe investigação sem ser em equipa, não quer dizer que as suas lideranças normalmente não pensem um bocadinho para onde conduzir as investigações, que projetos apostar, porque nós não podemos apostar em todos. É fundamental o financiamento, portanto nós temos sempre que estar muito ativos na procura de financiamento. Nós não nos podemos esquecer que, por exemplo, em termos da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é quem mais financia, não quer dizer que outras agências não o façam em Portugal, a aprovação de projetos é cerca de 10%. Portanto, isto significa que cada investigador tem que fazer muitos projetos e tem que pensar muito bem nos projetos para ter hipóteses, digamos assim, de financiar o seu grupo. O grupo de trabalho, em termos de número de elementos, aumenta e diminui consoante o financiamento disponível. Havendo financiamento, há a possibilidade de contratar os jovens, lhes atribuir bolsas, etc. Quando o financiamento é reduzido, pois o número de estudantes que nós conseguimos albergar nos nossos grupos de trabalho, automaticamente é reduzido. Claro. Referiu aqui também esta ligação que se vai fazendo um pouco com as autarquias. Temos, no caso de Guimarães, o Laboratório da Paisagem. Exatamente. Que tem uma ligação muito direta. Grande com a Universidade do Minho. Eu acho que a Câmara de Guimarães, e terei que o dizer aqui, é uma Câmara que é um exemplo em Portugal, provavelmente, de ligação dos seus objetivos com uma instituição de ensino universitário, nomeadamente com a Universidade do Minho. Existe uma míriade de projetos entre investigadores da Universidade do Minho e a autarquia de Guimarães.
sei lá, um instituto de design, muitas coisas. Sim. O Laboratório da Paisagem, no qual eu estou envolvida, via exatamente a ecologia de rios, é, sem dúvida nenhuma, um espaço muito bonito. Eu não sei se alguma vez tive a oportunidade de visitar. Estive lá na inauguração. É muito interessante. Ele foi inaugurado, portanto, em junho de 2014. Junho, 24 de junho, no dia da cidade, de Guimarães. Sim. E ele tem a potencialidade para realizar investigação. A Câmara Municipal, através de um programa a que concorreu, equipou um laboratório para investigação com tudo o que nós solicitamos. Portanto, o que eu não solicitei é que não tenho, porque não solicitei. E, além disso, tem espaços comuns para a divulgação, que é muito importante. Realmente a Câmara fez ali uma aposta muito forte na ciência, na tecnologia. Eles têm muito interesse na questão da ecologia dos rios, na floresta, o que é natural, porque nós não nos podemos esquecer que a maior parte das fontes de energia de carbono existente nos rios vem exatamente da floresta envolvente. E, portanto, é fundamental cuidarmos da floresta, tentar gerir as invasoras, que temos aqui muitas no norte. Nós pensamos para o ano, na altura do início do ano, com a chegada dos caloiros, promover umas ações para erradicação de invasoras. Provavelmente vamos começar primeiro com as mimosas, toda a gente conhece, que até são bonitas, mas pronto, não pertencem ao nosso país e temos de ter essa preocupação. Este ano houve uma ação também interessante para tentar controlar o lagostim de água doce, também uma invasora, e a ameijoa asiática. Portanto, não tive muito tempo para divulgar a ação, portanto tivemos só 30 participantes, já não foi mal. A ação decorreu em Vila Nova de Cerveira, aí também apoiada pela Câmara de Vila Nova de Cerveira, envolveu também uma visita ao Aquamuseu de Vila Nova de Cerveira, que é um espaço muito interessante, que eu convido todos os ouvintes a visitar, num fim de semana bonito de sol, agarrar nos seus filhotes e levá-los. É muito interessante porque tem uma parte etnográfica, onde se calhar até encontra o seu bisavô, uma foto do seu bisavô, tem objetos que eram utilizados na pesca artesanal, que foram cedidos pela população, o que também é sempre muito interessante, esse envolvimento. Sim. E, por outro lado, tem uma zona de aquários em que se podem seguir todas as espécies, quer as nativas, quer as exóticas, desde a montante até à foz. Portanto, tem espécies de água doce, espécies que vivem intermédias, algumas que são migradoras, não é? Como é o caso da enguia, como é o caso do salmão, até as espécies que estão no estuário e no mar. E eu, por acaso, convido quem não conhecer a visitar. Aquilo o que se paga é simbólico e, portanto, acho que vale a pena utilizar estes espaços que são criados em Portugal e que muitas vezes nós não usufruímos deles. A zona envolvente é muito bonita, podem fazer piqueniques, que há espaço para isso tudo. Recuando um pouco na nossa conversa, esta ligação a Guimarães, estamos a falar de uma cidade que se quer candidatar a capital verde europeia e conseguir isso nos próximos anos. Há um trabalho muito grande, muito vasto que tem de ser feito nesse sentido, muito rápido também. De que forma é que o Departamento tem também aqui uma colaboração para Portanto, o Departamento de Biologia, pela mão de um dos nossos vice-reitores, nomeadamente o Dr. José Mendes, solicitou a nossa colaboração dos vetores estratégicos que foram definidos pela Comissão Diretiva, digamos assim, da Capital Verde. Aliás, acho que o programa se chama Guimarães Mais Verde. Exatamente, e nós identificámos como a nossa área de atuação a biodiversidade e a natureza. Exatamente porque são as nossas motivações, é onde nós temos know-how, é onde nós fazemos investigação. Já se estão a fazer uma série de atividades, uma delas, por exemplo, pretende-se requalificar a Penha, que é uma serra muito bonita. Tem monumentos muito interessantes, quer naturais, eu estou a pensar agora em monumentos geológicos, formações geológicas, como árvores, e nós estamos a pensar exatamente ver se aquela zona, num dos projetos, pode ser viabilizada como monumento natural.
Portanto, existem várias classificações para os espaços naturais, as zonas protegidas, por exemplo, a Rede Natura propicia muito isso, os parques nacionais, nós só temos um em Portugal, não é? O Campo Peneda Gerês, que nos pertence praticamente, porque está aqui ao nosso lado, e a nossa ideia é, numa primeira fase, eleger o espaço como um monumento natural. Para isso é preciso realizar trabalho, é preciso fazer um trabalho de prospeção, de verificação do que está, o que não está, o que pode ser corrigido e, claro, está a ser feito. Também temos um projeto muito interessante, porque um dos objetivos que eu depois me fui apercebendo da Câmara Municipal de Guimarães é que todos os municípios possam usufruir de um parque, quer dizer, um parque da cidade, não, é um parque. Sim. E nessa perspectiva, um dia fui convidada a fazer uma visita a vários parques que estavam nesse momento a ser, digamos assim, implementados, e numa das freguesias, que é a freguesia de Lordale, passo a publicidade, um engenheiro da Câmara, que eu acho que é uma pessoa extraordinária, o engenheiro Fernandes, resolveu fazer um rio natural, não posso chamar artificial. Portanto, o que ele fez foi coletar as águas. Havia muita água naquele terreno, que até se tornava alagadiço, portanto, era interessante para as pessoas andarem ali a chapinhar, não é? E coletar aquilo tudo num rio, fazer um rio. Não é um rio muito largo, ainda tem alguns metros de comprimento, portanto, ele criou, pôs pedrinhas e não sei o quê. O rio, neste momento, passou um período de seca, que não é grave, de verão. Neste momento eu imagino que com a chuva já deve ter água, e foi possível já constatarmos, a última vez que lá fomos, que já se começavam a formar uns biofilmes, umas algazinhas sobre as pedras que ele colocou. Também teve o cuidado de plantar as orlas do ribeiro, de maneira exatamente a começar a fornecer alimento para as comunidades. Nós agora temos um objetivo, um projeto que criámos exatamente já no âmbito da capital mais verde, Guimarães mais verde, que é seguir exatamente a tal colonização natural pelos organismos. Se virmos que dificilmente isso acontece, então a nossa ideia é começar a trazer organismos dos rios adjacentes, com uma qualidade de água boa, e fazer com que propiciar a sua colonização. Temos um jovem que está a acabar o seu mestrado, praticamente já está em condições de o entregar, e que irá defender agora, que vai tomar conta, digamos assim, do ribeiro do Lordale. Isso é um bom exemplo para outras autarquias. Exatamente. De aproveitar, portanto, naquele caso, a existência de muita água, não é? E criar um espaço de lazer. Depois, a nossa ideia é exatamente termos uma forma de explicar a quem visita, a quem está no parque, o que é que está ali a ser feito, como é que as coisas estão a acontecer. Hoje em dia há muitas formas interessantes de fazer passar a informação e, portanto, nós não vamos deixar passar mais esse projeto em falso. Portanto, eu diria que estes são os dois projetos assim mais emblemáticos, além de todas as atividades que têm vindo a ser feitas no Laboratório da Paisagem, que têm chamado a comunidade a participar. Sim. É muito importante também, e foi muito interessante ver quando a Câmara fez a atividade de divulgação de o que pensava fazer para ser uma capital mais verde, o entusiasmo da população de Guimarães. É uma característica dos guimaranenses. E eu acho que isso tem que transpirar para Braga. Porque só mesmo com a vontade das pessoas é que se pode fazer alguma coisa. A mão de obra é imensa. O nosso campus tem 13 mil alunos. E já tem todos, se há uns 3 mil funcionários, não faço ideia. Não é? Isso significa que é uma mão de obra inesgotável. E nessa sequência, nós estamos agora a trabalhar também um novo projeto que vai ser a florestação do campo com espécies autóctones. Isso já estamos a falar do campus de Gualtar. De Gualtar, sim. Exatamente. Sim. Portanto, também há muitos anos que o Departamento de Biologia falava que era muito interessante haver um jardim botânico em Braga. Isso, pronto, falar é fácil, executar às vezes custa mais um bocadinho. Neste momento eu acho que nós temos condições, temos mão de obra, temos vontade, a Universidade também tem essa vontade e, portanto, nós estamos a pensar em iniciar já, agora em outubro, entre outubro e novembro, as primeiras plantações para criarmos um jardim botânico. Claro. Já agora vai ficar mais ou menos em que zona para que os nossos estudantes consigam situar-se? Assim, abaixo do IBS. Há um espaço físico razoável e que, segundo o Sr. Administrador da Universidade do Minho, não está prevista construção para ali.
E, portanto, ele diz que aquele poderá ser um espaço interessante a considerar. Ora bem, uma vez que não depende de mais ninguém, a não ser da administração da Universidade do Minho, nós temos o aval positivo, vamos mesmo avançar aí. Porque a ideia inicial era fazer ao lado do McDonald's, porque tem aquele espaço muito bom. Mas realmente isso é um terreno que está previsto para construção, é privado e poderia ter custos e algumas dificuldades atrasando o projeto. Portanto, sendo assim, nós vamos arrancar. Quem é que vai participar deste projeto? Todos os alunos e todas as pessoas que queiram, todos os funcionários, quem quiser plantar lá a sua árvore, o senhor reitor, a sua equipa toda, será muito bem-vinda. A RUM também pode plantar. A RUM, com todo o gosto, plantar umas árvores. E nós vamos tentar realmente viabilizar isto. É um projeto que sai a custo zero, porque temos a mão de obra, são os jovens, somos nós todos, temos as árvores que estão sempre disponíveis em Portugal, há sempre instituições que oferecem as árvores e, portanto, nós estamos em condições de executar este projeto este ano inicial. É um projeto que também demora o seu tempo. Sim, e dinâmico, porque um jardim botânico não vai ter só as espécies locais, não é? Nós gostaríamos de ter outros biótopos representados, por exemplo, o deserto, etc. Se tivermos algumas dificuldades, embora existam colegas na área da ecologia e da biologia vegetal, vamos poder sempre recorrer a outros colegas de outras universidades que nos podem ajudar, digamos assim, a melhor decidir as espécies a implementar. Uma ideia que, por acaso não falei com isso com o Sr. Administrador, não calhou, que eu gostaria muito de ver também associado ao Jardim Botânico, porque vi isso uma vez nos Estados Unidos, em Atlanta, e achei lindíssimo. Eles não eram um jardim botânico, mas eram um jardim natural. É o que eu digo, um borboletário, que nem sei se existe a palavra. Ou seja, no fundo é ter uma estufa grande, que normalmente é feita em rede, com uma malha não muito grande, para que as borboletas, digamos assim, não fujam, e, portanto, ter as espécies próprias, vegetais, para que elas possam multiplicar-se, não é? E as pessoas andam lá, elas pousam em nós, é sempre muito interessante. Eu recordo-me, tenho várias fotografias, foi um êxtase e tinha 20 e tal anos, com as borboletas na cabeça, na mão, nós abrimos a mão e elas pousam, e portanto isso é uma coisa, claro. E toda a gente gosta de borboletas. Toda a gente vai adorar. E também ter uma casinha mais controlada, onde as pessoas vejam as várias fases de metamorfose da borboleta. Porque há muita gente que nem sabe que as borboletas primeiro são umas lagartinhas. Enfim, não é que sejam feias, mas não têm a graça da borboleta. Estamos a falar, portanto, de um jardim botânico que será aberto a toda a comunidade. Provavelmente poderá, não sei, pagar-se qualquer coisinha simbólica, porque o jardim botânico também dá trabalho, não é? Tem que ser limpo, tem que ser arranjado, mas penso que se pudermos ter um espaço também onde se possa comer uma merenda, pode ser interessante, as famílias podem vir e passarem uma manhã inteira. A própria universidade faz muitas atividades para fora. Exato. Imaginemos, a pessoa vem, assiste a uma palestra, mas vai pôr os meninos junto ao Jardim Botânico, porque há algo para crianças que foi organizado, e eu acho que isso pode criar uma maior ligação nas famílias, que é uma coisa que hoje em dia é preciso, na minha opinião, incentivar. Não é que os pais, obviamente, não se preocupem com os seus filhos, e até se preocupam muito, mas muitas vezes a tradução da preocupação é dar os bens materiais, é pôr a criança na música, no balé, na natação e mais não sei onde. Ou seja, é ocupar o seu tempo. E ocupar o tempo nem sempre, penso eu, é a melhor forma de fazer adultos saudáveis. Portanto, é muito importante o contacto com a natureza. E a convivência física entre as pessoas, que hoje em dia, com estas novas tecnologias que são muito interessantes, mas realmente cortam as pessoas tocarem-se, observarem-se, perceberem os sinais, não é? A linguagem corporal, que é muito importante, não é? Um dia... Claro. Na vida profissional e não só. Claro. Olhando também para esta ligação à própria Câmara Municipal de Braga também, referimos aqui a ligação existente com a Câmara Municipal de Guimarães, no fundo, quais são os próximos projetos que podemos falar aqui, ou o próximo projeto em Braga? Pronto, em Braga, e como eu já tinha abordado a questão com o professor Ricardo, com o Dr. Ricardo Rio, era, por um lado, a questão da ciclovia, que gostaríamos de participar, a questão do Rio Oeste e, obviamente, estamos abertos a qualquer projeto que a Câmara considere interessante e que veja que a Universidade pode ser uma mais-valia, sei lá, agora estou-me a lembrar do Monte Picoto,
Sim. Eu nunca lá fui, nunca lá subi, não é? Mas também ainda não calhou. Não sei se aí poderia ser interessante haver alguma intervenção por parte da universidade, mas há sempre pessoas disponíveis na universidade para abraçar esses projetos. Sim. Não sou eu, é uma colega ou um colega que, com certeza, de acordo com o seu conhecimento científico e técnico, poderão sempre ajudar a construir uma cidade mais interessante. De que forma é que o Departamento de Biologia pode contribuir para a ciclovia? Olha, motivar para a utilização, porque isto termos uma ciclovia, se ninguém a usar, não vale a pena, não é? Um espaço que estamos a roubar aos passeios e aos automobilistas. Portanto, a ideia era essa, era exatamente que os alunos, começando com o Núcleo de Biologia Aplicada, que é um núcleo já bastante antigo, ele que foi criado em 2005, pelos alunos, eles sempre dinamizaram as suas atividades, têm muitas atividades diversas, tem o seu sitezinho onde se pode ver isso tudo. Uma delas, talvez a mais interessante, seja as jornadas de Biologia Aplicada, que organizam todos os anos. Que têm um grande impacto na universidade. Sim, fora da universidade. Há muitos jovens a virem de Trás-os-Montes, de Aveiro, do Porto, às jornadas de Biologia Aplicada. Têm sempre um programa muito interessante, depois têm sempre workshops e de diversas naturezas, desde ilustração científica, sei lá, gastronomia, o que quer imaginar, os cogumelos, por exemplo, é uma atividade também interessantíssima. E não é? em crescimento no nosso país. Nós pensarmos que as nossas florestas dão-nos cogumelos graciosamente. Não é? Os espanhóis, que não são estúpidos, os nossos josemanos, vêm cá, colhem os cogumelos e vendem-nos. Não é? E nós ficamos impávidos e serenos, não é? Outra questão também interessante é o caso das enguias, nomeadamente a enguia de vidro, portanto a enguia quando ainda está numa fase mais pequena, digamos assim, as enguias vêm, sobem os nossos rios e encontram as barragens. E como encontram as barragens, não conseguem continuar a subir o rio e ficam retidas. Os espanhóis vêm e levam aquilo tudo. Se nós tivermos em atenção que 1 quilo de enguias custa 500 euros, estão a ver a quantidade de dinheiro que nós estamos a perder, que é só chegar ali com os cestos e apanhá-las, porque elas ficam ali muito concentradinhas, ou com umas redes, e portanto são atividades que se calhar, se vamos apanhá-las, então, por que não utilizar isso como uma mais-valia económica para o nosso país, não é? Como é que se dá a ligação da professora Fernanda Cássio à Universidade do Minho e à investigação? Ora bem, eu licenciei-me no Porto, na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, em 1984, já há uns anitos, e quando acabei a minha licenciatura no ramo científico, pensei que gostaria de vir para uma universidade jovem. Achava aquilo, a Faculdade de Ciências, bom, tem muitas mais-valias, eu fui lá aluna durante 5 anos, mas achava aquilo tudo muito retrógrado. E achei que interessante era ir para uma universidade jovem. Pensava, bem, ali pode-se fazer tudo, não é? Está tudo em aberto. E, de certa forma, estava tudo em aberto. E então foi em 1984, como já referi, acabei a licenciatura, candidatei-me, havia abertura de lugares na altura, na Universidade do Minho, a um lugar na Biologia. Fui aceite para dar aulas, sobretudo, na altura não se podia fazer investigação, porque não havia quem orientasse, e sem orientação não há investigação possível, e portanto eu estive talvez cerca de 1 ano a dar aulas. Pronto, a preparar aulas, nós dávamos as teóricas, as práticas, e na altura só tínhamos uma licenciatura, que era a licenciatura de Biologia e Geologia, portanto nós dávamos a valência da Biologia. Entretanto, vem a primeira pessoa doutorada na área de Microbiologia. Eu confesso que Microbiologia, enfim, não era nada que me seduzisse, porque eu tinha trabalhado em qualidade de água dos rios, na minha licenciatura, no último ano, fiz a minha tese nisso. Trabalhei com pessoas interessantes, mesmo com pessoas estrangeiras que estiveram até na gênese de índices bióticos que ainda hoje são utilizados, mas aborrecia-me um bocadinho porque tinha que apanhar muitos bichos e depois ia ao campo pôr as armadilhas e as pessoas roubavam-me as armadilhas e eu voltava e vinha e era ao mau tempo, enfim. Aquilo custou um bocadinho, não é? Que eu pensei, não, isto, vou mudar de área, isto não está a dar. E depois voltei cá, não é? Quer dizer, realmente a vida é um círculo, não é? Porque eu agora trabalho em ecologia de rios outra vez, portanto é curioso. E, entretanto, comecei a fazer então a minha investigação em microbiologia, fiz chamadas provas de aptidão científica e capacidade de aptidão científica, que na altura não havia mestrados praticamente em Portugal, muito menos na Universidade do Minho, e, portanto, para nós passarmos dos chamados assistente estagiário a assistente, tínhamos que realizar essas provas. Tenho que referir que essas provas eram duríssimas, porque eram 2 dias. Num propunhamos uma aula prática,
Mas tínhamos escrito um protocolo detalhado e na outra já não sei se era não sei se era mesmo um programa de uma unidade curricular. Ora bem, era duríssimo para um jovem de 20 e poucos anos, 26, ou coisa do estilo, 2 dias diferentes, vinham altas esferas avaliar-nos, aquilo era muito duro, eu acho que foi mais duro que a minha agregação. Mas pronto, aquilo passa-se, não é? Que é assim que a gente aprende, não é? É assim que criamos energia e força. E eu, entretanto, comecei a gostar de microbiologia e segui para o doutoramento. Realizei o meu doutoramento integralmente na Universidade de Minho, embora tenha feito cursos avançados. Na altura, no Instituto Gulbenkian, havia uma unidade fortíssima na área da microbiologia, reconhecida internacionalmente. Eu fiz bastante formação lá, mas fiz o meu doutoramento inteiramente aqui. Aqui defendi as minhas provas em 94. A partir daí, comecei a criar o meu grupo. Como é natural, era o que se esperava, um professor universitário, e criei o meu grupo de investigação. Nesse percurso, foi um percurso interessante, porque na altura uma colega que trabalhava em ecologia de rios percebe que eu já tinha trabalhado. E ela estava a trabalhar ali no Rio Ave. O Rio Ave estava extremamente poluído, agora já está melhorzito, porque infelizmente as empresas vão à falência e a qualidade da água melhora. Enfim, não é pelas melhores razões, mas pronto, também nem tudo é negativo. E a minha colega, quando estava a estudar o processo de composição, percebeu-se que esse processo era muito mais rápido e os organismos, devido à poluição, que são responsáveis, sobretudo, por esse processo, não estavam presentes. E então achou que poderiam ser os micro-organismos que estavam ali a ter um papel preponderante. E então contactou-me se eu não me importaria, ela queria investigar aquele aspecto na sua tese de doutoramento, se eu não me importaria de co-orientar a tese. Eu disse que sim, senhor, pois nós estamos lá, é para isso. Essa minha colega tinha dado já muitas aulas no liceu, tinha um percurso já muito estabelecido, já era uma pessoa com muita independência mental. Ela tirou o curso em Coimbra e que é com ela que eu hoje tenho o meu grupo de investigação. Sim. Ainda. E, portanto, ela fez a sua tese, que acabou, penso que em 2004, e o nosso grupo foi crescendo. Foi crescendo em número, em qualidade, que acho que hoje é reconhecido, quer nacional, quer internacionalmente. Sem dúvida. Só mesmo para fechar, muitos anos de investigação, muitos anos Sim. também a lecionar na Universidade do Minho, há tempo para fazer outras coisas, com certeza, Claro, apesar com de tudo. certeza. Bom, para viajar, nem que seja aproveitando um espacinho entre os congressos, há sempre essa oportunidade. No fundo, viajar tem sido sempre aquela, no fundo, a principal atividade que qualquer investigador gosta de fazer, pois, qualquer porque pessoa. Viajar significa ver, não é? Ver, observar, contactar com outras coisas. E o investigador tem que estar sempre em contacto, não é? Com outras coisas, com Mas outras nunca realidades. se desliga da parte da investigação, da universidade. Não dá. Não, a pessoa não se desliga, embora hoje em dia, com a minha idade, já não é que seja muito avançada, mas já com muita experiência, há uma ligação serena, não é? A pessoa está sempre alerta, agora vê uma coisa e diz, isto era giro ou aquilo, e vamos ver, e vamos fazer, mas já sem aquela ansiedade que uma pessoa tem quando é muito jovem, quando está a fazer um doutoramento, sempre na dúvida, e agora o resultado não dá igual, e o que é que se passa, eu não estou a perceber, eu não consigo, vai lá que tem sempre um orientador para culpar, e portanto para resolver o problema, não é? No fundo, é isso. Sim, mas vive-se o dia-a-dia bastante ligado à nossa investigação. Professora Fernanda Cássio, quero então agradecer a sua colaboração, Foi um esta prazer. visita à Rádio Universitária do Foi um Minho. prazer. Portas sempre abertas. Muito obrigada. Muito obrigada e até sempre. Então. Claro, boa noite. Obrigada.
UM-IID, do Laboratório para a Rádio, a investigação na Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UM-IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Esta semana com Fernanda Cássio, docente, investigadora e diretora adjunta do Departamento de Biologia da Universidade do Minho.